Salve, salve, boleiros e boleiras! Hoje vamos questionar um dos maiores dogmas do futebol brasileiro, ou seja, a pretensão que a mídia e os jornalistas brasileiros têm de achar que o Pelé é indiscutivelmente o maior jogador de todos os tempos. Aqui meu objetivo não é dar minha opinião pessoal, mas apenas discutir o que dizem no resto do mundo. Antes de começar a acompanhar os sites estrangeiros, eu tinha a impressão de que era consenso no mundo todo que o Pelé era o maior de todos os tempos. Mas depois eu vi que a realidade é bem outra. O vídeo será dividido em 3 partes. Na primeira, irei comparar o futebol jogado na época de Pelé com o futebol jogado hoje em dia. Na segunda, os exageros e ficções da mídia esportiva brasileira sobre o Pelé. E por fim, vou analisar quem os estrangeiros consideram, na maioria dos rankings, como sendo o maior de todos os tempos. Bom, vamos lá. Na época do Pelé, todos sabem que o futebol era menos profissionalizado. Os jogadores muitas vezes tinham outras ocupações e não se dedicavam exclusivamente ao esporte. Para darmos um exemplo, uma vez corrigiram o salário do Garrincha pela inflação, chegaram à conclusão que ele ganhava o equivalente a R$3.000 hoje em dia. Só por aí já dá para saber que jogar futebol não era o sonho de todos os meninos como é hoje em dia. Com uma menor proporção de atletas praticando, obviamente o nível será pior. E muitos jogadores que poderiam ter sido geniais acabaram nem tendo a oportunidade de aparecer. A infraestrutura dos clubes também era limitada, com menos recursos para treinamento, recuperação e análise de desempenho. Os métodos de preparação física eram rudimentares. Hoje, atletas são submetidos a regimes rigorosos de treinamento físico, nutricional e psicológico. Estudos mostram que a distância média percorrida por jogadores na década de 60 era significativamente menor. Nessa década, os jogadores de futebol corriam em média cerca de 4 a 6 km por partida. As exigências físicas do jogo eram diferentes naquela época e a preparação atlética não era tão avançada quanto hoje. Atualmente, os jogadores de elite percorrem entre 10 a 12 km por partida. Ao assistir jogos antigos, o espectador percebe o quão constrangedor era o nível de antes. Um adversário pegava a bola na defesa e todo o time ia correndo para trás. Basicamente não havia marcação-pressão e os jogadores ficavam livres para pensar e fazer jogadas na maioria das vezes. Os campos frequentemente não tinham a qualidade e manutenção adequadas, o que afetava o ritmo e a técnica do jogo. Hoje, estádios modernos possuem gramados bem cuidados, permitindo um jogo mais rápido e técnico. As táticas também eram bem mais simples e o jogo era menos estruturado. Formações como 4-2-4 eram comuns, mas não tão complexas quanto as táticas modernas. Atualmente, a análise tática é científica, com o uso de dados para otimizar posicionamento e estratégia. Ao considerar esses fatores, é importante entender que as condições nas quais Pelé jogou eram drasticamente diferentes das atuais. Isso impacta qualquer comparação direta de desempenho. Esses pontos ajudam a contextualizar como o futebol evoluiu e por que as conquistas de Pelé ocorreram em um ambiente muito distinto do futebol moderno e devem ser relativizadas. Vamos agora falar sobre os exageros e mitos da mídia brasileira sobre o Pelé. A mídia brasileira, ao longo das décadas, frequentemente elevou Pelé a um status quase mítico, muitas vezes ignorando contextos e nuances. Frases como "o único rei do futebol" são comuns, mas raramente são acompanhadas de análises críticas ou comparações com outros jogadores de sua época e posteriores. As estatísticas são infladas e ignoradas na maioria dos países do mundo. Algumas contagens de gols incluem partidas não oficiais ou amistosos, o que inflaciona seu total em comparação com outros jogadores que têm suas carreiras avaliadas apenas por jogos oficiais. Para apenas dar um exemplo engraçado, o Santos disputou em 1961 um amistoso contra os operários da Volkswagen e ganhou por 6-3. Gols assim eram computados na conta do Pelé e contribuíram para os seus fictícios mais de 1.000 gols. Muitos dos gols atribuídos a Pelé foram marcados em excursões e amistosos. Isso para não dar risada e dizer que os gols de Pelé no Exército também foram contabilizados. Ao ver a lista de todos os gols do Pelé, você espectador vai ver jogos que estão escritos GAC 9 versus DOCA 0 e se perguntar o que significa GAC. GAC significa Grupo de Artilharia de Costa Motorizado e o Pelé realmente contabilizou os gols desses jogos. Esse não é o caso para jogadores modernos como Messi ou Cristiano Ronaldo. Aliás, seria muito engraçado imaginar quantos gols esses dois fariam em uma partida de 90 minutos enfrentando soldados do Exército Brasileiro.
A ideia de que Pelé é incomparável é perpetuada sem considerar a evolução do esporte, a diferença nas condições de jogo, muitas vezes criando histórias sem cabimento, como quando Pelé supostamente parou uma guerra. A história de que Pelé parou uma guerra refere-se a uma visita dos Santos à Nigéria em 1969, durante a Guerra Civil Nigeriana. A narrativa popular sugere que uma trégua temporária foi declarada para que ambos os lados pudessem assistir Pelé jogando. No entanto, essa história é frequentemente considerada uma exageração. Considerando que a população brasileira na época era de 93 milhões e o número de televisões chegava a apenas 4 milhões de lares, não deixa de ser um exercício de pensamento crítico e engraçado imaginar qual era a proporção de nigerianos que tinham acesso à televisão na época e quanto Pelé era conhecido no país. Embora o Santos tenha realmente jogado na Nigéria durante esse período e o impacto de Pelé como figura global do esporte possa ter gerado grande interesse, não há evidências concretas de que a guerra tenha sido oficialmente interrompida por causa disso. Todos esses factoides e invenções da mídia e do jornalismo brasileiro criam uma imagem que pode ser vista como desproporcional quando comparado com a análise internacional. É importante ter uma visão crítica e equilibrada, reconhecendo as realizações de Pelé, mas também considerando o contexto e as limitações de sua época. Esses pontos mostram como a narrativa em torno do Pelé pode ser vista como exagerada e simplificada pela mídia nacional. Agora vamos analisar o que dizem os rankings estrangeiros, desde publicações relevantes como a France Football e o 442 até sites menos importantes. Muitos rankings internacionais não colocam Pelé como um indiscutível número 1. Ele frequentemente aparece no top 5 ao lado de outros grandes jogadores como Diego Maradona, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, com o brasileiro aparecendo frequentemente até em quarto lugar. Publicações como a France Football e a 442 já listaram Pelé atrás de outros jogadores em suas listas de melhores de todos os tempos. Rankings estrangeiros tendem a considerar aspectos como o nível de competição enfrentado, títulos conquistados em clubes europeus e impacto em competições internacionais modernas. Muitos dizem que os europeus puxam sardinha para o seu lado, mas os rankings americanos também fazem o mesmo, e frequentemente os jogadores considerados maiores são sul-americanos, como Messi ou até mesmo Maradona. O fato de Pelé nunca ter jogado em clubes europeus faz toda a diferença, o que para muitos analistas internacionais limita a comparação direta com jogadores que se destacaram nas ligas europeias mais competitivas. A fantasia de que o Campeonato Paulista era forte é uma grande falácia. O Palmeiras era o principal adversário do Santos e seu principal jogador era Ademir da Guia, que nunca aparece nem na lista dos 200 maiores jogadores de todos os tempos. Fora do Brasil, a percepção do Pelé pode ser influenciada por diferentes contextos culturais e históricos, o que afeta sua posição em rankings. A globalização do futebol nas últimas décadas trouxe novos critérios para avaliação de jogadores, como impacto midiático e envolvimento em campanhas sociais. Embora reconhecido como um dos melhores de todos os tempos, a posição de Pelé em rankings estrangeiros reflete uma visão mais diversificada e menos centrada na narrativa nacionalista. Vamos terminar o vídeo comparando Pelé com quem é frequentemente apontado como o maior de todos os tempos pelos estrangeiros, Lionel Messi. Quando esse vídeo foi feito, Messi era sozinho o jogador com mais títulos na história do futebol, com 44 conquistas. Pelé tinha 35 títulos. Muitos vão dizer que as 3 Copas do Pelé são incomparáveis, mas a verdade é que o nível técnico dos adversários que Pelé enfrentou, mesmo nas Copas do Mundo, era muito pior que os adversários que Messi enfrentou nas suas 4 Champions League. Adversários como o País de Gales, Áustria, Suécia, Tchecoslováquia, Romênia e Peru estavam nem perto de poderem ser comparados com adversários como Real Madrid, Bayern e Liverpool nos dias atuais. Em termos de gols oficiais, Messi tem atualmente 840, enquanto Pelé se aposentou com 762. Desses, 466 foram no Campeonato Paulista, que era infinitamente mais fraco que o Campeonato Espanhol. Vamos pegar alguns jogos do Santos no Campeonato Paulista de 1961 para exemplificar isso melhor. Noroeste 1, Santos 7. Santos 6, 15 de Piracicaba 1. Santos 10, Juventus 1. Santos 5, 1 Esportiva. 15 de Piracicaba 2, Santos 7. Santos 6, Ferroviária 2. Para fazer uma comparação equivalente, seria como se Messi jogasse a maioria de seus jogos na temporada contra adversários da terceira divisão do Campeonato Espanhol. Em termos de assistência, Pelé é acreditado com 369 assistências no total, enquanto o Messi em 2024 passou das 400 e se tornou o líder dessa estatística na história do futebol.
Das poucas estatísticas que Pelé ainda é superior, como por exemplo o número de gols de falta, ele tem 70 contra 65 de Messi, mas essa estatística deve cair nos próximos anos e o argentino provavelmente irá liderar tudo, com exceção, obviamente, do número de conquistas de Copas do Mundo, que é mais um torneio coletivo do que individual, com Pelé, por exemplo, mal tendo jogado em 1962, quando Garrincha foi responsável pela conquista brasileira. Obviamente, o objetivo desse vídeo não é dizer que o Pelé foi um bagre ou uma farsa. Ele é sem dúvida o melhor jogador brasileiro de todos os tempos. Só que fora do Brasil, só uma minoria o considera como sendo o maior de todos os tempos. A maioria considera Messi o maior e até Cristiano Ronaldo e mesmo Maradona aparecem frequentemente na frente do Pelé. Messi e Pelé são ambos ícones em seus contextos, mas Messi é frequentemente citado como superior em debates contemporâneos, devido à sua longevidade em alto nível, impacto nas ligas europeias e consistência em competições de elite. Essa comparação destaca como o futebol evoluiu e como os critérios de grandeza podem variar entre diferentes épocas e contextos. Até o próximo vídeo, pessoal, e lembrem-se, aqui no Boleiro Politicamente Incorreto a gente fala a verdade, doa quem doer.